Olá pessoal, um ótimo sábado para todos. Vamos acompanhar aqui os noticiários, né, importantes sobre o que está acontecendo no judiciário, na cúpula do judiciário, mais especificamente pelo caso do Alexandre de Moraes, o ministro que se autodenominou imperador do Brasil, contra a lei, contra o devido processo legal, contra a Constituição, contra todo o imaginário que você tiver em sua mente da legalidade, tudo além da legalidade, né? Então nós temos aqui Poder Justiça, né, dando-nos crédito. Petição pelo impeachment de Moraes chega a 278 mil assinaturas. Pessoal, chegou em 278 mil assinaturas em apenas 4 horas. Com certeza já é mais. Vocês lembram daquele abaixo-assinado do Caio Coppola, pedindo impeachment do Alexandre de Moraes? Pois bem, chegou a 3 milhões de assinaturas. E não foi atendido, não foi pautado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então, nós teremos prevaricação na presidência da Casa do Senado. E isso é um caso muito sério, não é? O país está travado por pessoas fracas em funções fortes, vamos dizer assim. Tem que haver o destrave, vai nascer das cinzas, e isso requer luta, resiliência por parte da população, e esta tem que passar a ser protagonista, né, da história, protagonista da luta pela liberdade. Não dá mais para delegar esta responsabilidade para os seus representantes, porque os seus representantes não estão representantes. É a falência múltipla do Estado, quando as instituições não funcionam mais. Não é a quem recorrer? Ora, há sim a quem recorrer, me desculpe Machado de Assis, ao próprio povo. O povo deve puxar para si esta responsabilidade. O artigo 1º da Constituição diz que todo poder emana do povo, que deverá ser exercido pelos seus representantes. Aí você continua lendo e diz, ou diretamente. Não é? Quando o povo exerce diretamente esse poder? Quando as instituições não funcionam. Acho que é o caso do Brasil. Então aí, ó, petição impeachment de Moraes chega a 278 mil assinaturas. Isso mesmo, pessoal. Está aqui a cara do meliante, não é? Aquele que deve ser destituído da sua função, porque ele é um tirano. Nós temos que falar isso claramente. Alexandre de Moraes não deve ser tratado como excelência. É um tirano, é um usurpador do poder fora da lei. Age à margem da lei. Portanto, podemos dizer um marginal. Porque quem age à margem da lei, numa função chave como a dele, age de forma marginal. Então, vamos lá, pessoal. Uma petição pedindo o impeachment do ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, alcançou 278 mil assinaturas nesta sexta-feira, 16 de agosto. Abaixo-assinado, divulgado por congressistas alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais, foi criado depois da Folha de São Paulo divulgar as mensagens que sugerem que o ministro teria utilizado o TSE. Na verdade, não sugere, né, pessoal? Comprovam, não é? Então, é isso. Mais adiante, a petição disponibiliza da plataforma charge.org foi iniciada por um perfil identificável como petição pública, sem informações adicionais sobre o autor. E é bom não dar mesmo a autoria, porque senão o tirano irá perseguir através de sua Gestapo. Não é? Então nós já temos aí um delegado, né, que foi exposto pelo Eduardo Bolsonaro, né, e pelo Márcia von Hatten, lá na Câmara dos Deputados, que age como um cachorro deste ministro. E ele tem nas suas mãos toda a estrutura do Estado que está sendo usada de forma pessoal, né? Contrariando princípios lá da Constituição. Né? Então, trabalho, administração pública sendo exercido sem transparência, né? De forma pessoal, agindo fora do seu expediente. Né? Ele, como vítima, abrindo processo, investigando, uma vez ele liga para o delegado, ele liga para a PGR e para a TCE ensino, sempre de forma não republicana nas surdinas. Não é? Então nós temos aí um Estado paralelo no Brasil estabelecido pelo ministro Alexandre de Moraes. Não é? A súplica da sociedade civil como um todo é para que ele seja empichado, não é?
e responsabilizado pelos seus crimes. Portanto, nós temos um entrave lá no Senado Federal, que é a presidência da Casa, Rodrigo Pacheco, que está prevaricando devido ter processo lá do Supremo Tribunal Federal. Então, esse gargalho jurídico precisa ser resolvido, não é? E o Brasil precisa voltar à sua normalidade. Isto é, no momento, inviável enquanto houver a presença deste ministro delinquente lá no Supremo Tribunal Federal. É isso, pessoal. O nosso caso não é muito diferente do da Venezuela, não é? O caso da Venezuela já está mais exposto, a comunidade internacional já comprou a briga, e é isso que nós, brasileiros de bem, cidadãos honestos, que estamos vendo, por exemplo, Daniel Silveira preso, não é, há mais de ano por crime de opinião, sendo ele que está amparado por ser parlamentar, está amparado pelo artigo 53 da Constituição, que diz que ele tem imunidade a palavras, opiniões e voto. Confira lá. Ele jamais poderia estar preso por pensar, por falar alguma coisa. O parlamentar parla, ele parla, fala aquilo que nós, cidadãos comuns, não podemos falar. Se fosse eu que tivesse falado o que o Daniel Silveira falou, poderia ser preso, mas o Daniel Silveira não, ele falou enquanto parlamentar. É amparado pelo artigo 253 da Constituição. E quantas pessoas foram presas lá na Praça dos Três Poderes? Cerca de 1.200 pessoas. Uma senhora de 72 anos foi presa por manifestar pacificamente, de forma ordeira, como prevê a Constituição no seu artigo 5º, e ela está presa, foi acusada de ato terrorista, de atentado contra o Estado Democrático de Direito, interpretação puramente subjetiva, que veio da mente psicopática deste cidadão, que foi indicado com interesses escusos para o Supremo Tribunal Federal, não tem nenhum voto, e outorga para si a responsabilidade de atrapalhar o poder legislativo, fazendo intervenções sórdidas, escusas, sombrias, né, a bem de uma organização que nós não conhecemos, porque não é interesse público, nem tampouco o interesse da justiça brasileira. Então, precisamos falar mais de forma clara, óbvia, sem medo, sem temor, porque quando nós perdermos o medo, eles sim irão temer. Enquanto o povo brasileiro se manter tímido, não é? Tem uma máxima que diz o mal prevalece com o silêncio dos inocentes ou das pessoas de bens. Talvez seja isso o processo que o povo brasileiro está passando, de tanto sofrer retaliações de criminosos togados que assumem para si a responsabilidade de imperar, de comandar, de outorgar aquilo que não está previsto na Constituição e oprimir as pessoas, fazendo uso de sua caneta, de seu poder, né? Abusando, usurpando de seu poder, as pessoas são tomadas pelo medo, então as pessoas param de falar, não é? A liberdade de expressão no Brasil está completamente comprometida e nós não podemos perdê-la à vista. Precisamos continuar lutando juntos, unidos, né? De cabeça erguida e marchando, a exemplo do povo da Venezuela, a exemplo de Edmundo Gonzalez, a exemplo de Maria Corina, um exemplo de civilidade, de luta pela liberdade, sem medo, sem temor de ditadores como Nicolás Maduro, e aqui no Brasil, sem temor de ditador como Alexandre de Moraes. Um forte abraço a todos.